Esse motor não funciona com um fluido ou gás combustível, mas sim com o ar que respiramos. Mas antes de alimentá-lo com esse ar, o ar precisa ser comprimido. Isso resulta em várias diferenças entre esse motor e um de combustão convencional. Um motor de combustão pode gerar potência máxima até acabar o combustível. A potência do motor depende da pressão armazenada no tanque. Com o tempo, a potência diminui gradualmente porque o motor usa mais ar e a pressão cai. Uma alternativa é otimizar o motor para menor pressão e usar um regulador. Assim, a pressão que entra no motor garante potência mais constante enquanto a pressão do tanque diminui. Faço testes de motor com um grande reservatório de compressor e um regulador para ajustar a pressão. No entanto, como eu pretendo eventualmente colocar esse motor em uma aeronave, esse regulador é pesado demais, então vou fazer o meu próprio. Um regulador de pressão possui 3 componentes principais: mola, diafragma e válvula, que juntos controlam a pressão de saída. Quando o ar é fornecido na entrada, ele passa pela válvula, entra no diafragma e sai pelo outro lado, e por causa dessa pressão, o diafragma começa a subir, o que fecha a válvula. Agora, a força de compressão da mola determina a pressão na saída. Para regular a pressão de saída, ajuste a compressão da mola até que fique levemente inferior à pressão de saída no diafragma. Dessa forma, a válvula tende a permanecer fechada quando a pressão está ajustada corretamente. Se a pressão de saída cair, o diafragma desce e abre a válvula, elevando a pressão novamente. É um sistema de retroalimentação mecânico que abre e fecha a válvula conforme a pressão na saída. Comprei, há um tempo, um pacote grande de molas, mas as de compressão são bem fracas. Então, em vez de um diafragma, usarei uma seringa de diâmetro pequeno, pois a força da pressão será menor devido à área reduzida do pistão. Esse regulador é minúsculo e pesa só cerca de 75 gramas, ideal para o avião que estou construindo, se funcionar, é claro. E de certa forma funciona. A pressão está sendo regulada, mas isso faz com que o motor pulse. A razão para isso é o atrito causado pela seringa. O pistão requer cerca de 10 psi de diferença de pressão para se mover, então acredito que devo usar um design de diafragma. Observação: percebi que usar pistão em regulador não é tão radical, já que meu compressor também tem esse design. Após várias tentativas e molas mais fortes, consegui um regulador funcional. A pressão de entrada é de 60 psi e o motor está funcionando a cerca de 30 psi. E eu posso ajustar a velocidade do motor girando este parafuso para aumentar ou diminuir a compressão na mola, mas isso aumenta o tempo de funcionamento do motor? Este é um gráfico do empuxo produzido à medida que o ar no tanque diminui, e como você pode ver, ele gera o empuxo máximo no início devido à alta pressão. E então ele diminui lentamente até que a pressão fique baixa demais para o motor funcionar. Agora, como o regulador está ajustado para manter a pressão em cerca de metade da pressão máxima, podemos supor que o empuxo produzido deveria se parecer com isso, com um pico de empuxo mais baixo, mas um tempo de funcionamento muito maior. No entanto, na verdade, ele se parece com isso, que realmente tem um tempo de funcionamento um pouco maior, mas não muito, e isso porque ainda funciona com a mesma eficiência. A área sob esta parte do gráfico foi apenas redistribuída para outra. Talvez este motor não esteja otimizado para pressões mais baixas reguladas. Decidi construir um motor novo com pequenas modificações, começando por um cilindro feito com tubo de acrílico para tentar reduzir o atrito. E também optei por imprimir em 3D o novo pistão em PLA na minha Prusa Mark III, pois é mais rápido e barato do que imprimir o pistão em resina. Com o cilindro mais liso, as ranhuras da impressão Fused Deposition Modeling não devem aumentar o atrito. Assim, é possível otimizar o novo motor para a pressão mais baixa. Eu projetei com esse grande volume acima do pistão. A ideia é que, quando o pistão está no topo do seu curso, o volume acima do pistão seja 1/3 do volume quando ele chega ao fundo. Isso porque a pressão de entrada é cerca de 3 vezes a pressão atmosférica. Então, expandi-lo 3 vezes deve reduzir a pressão para uma atmosfera na saída, o que, com sorte, vai reduzir qualquer desperdício de pressão. Mas esse motor tem bem menos empuxo que o antigo, algo que não entendi de início. Como o pistão e o cilindro deveriam ter menos atrito, além de usar mais ar por ciclo devido ao volume de expansão,
o que deveria aumentar a potência. Mas aí eu percebi, outra grande mudança nesse motor é a mola no cabeçote, que adicionei recentemente para ajudar a manter a válvula de esfera fechada. Quando não está sendo aberta pelo pistão, o vídeo em câmera lenta dos dois motores mostra pouca diferença entre eles. Analisando quadro a quadro, vemos a válvula de admissão sem a mola. Fica aberta um pouco mais, permitindo mais ar no cilindro, o que parece menos eficiente, pois mais ar é perdido pelos dutos de escape. Agora, acho que meu projeto de expansão pode ter uma ineficiência oculta. Aqui, há dois motores com o mesmo pistão e curso, mas o da esquerda tem volume de expansão acima do pistão. O ar pode se expandir totalmente no cilindro, desperdiçando pouco pelo escapamento, enquanto o motor à direita não tem expansão e libera muito ar de alta pressão. Mas acredite ou não, o motor à direita é na verdade mais eficiente, e aqui está o motivo. Quando o motor à esquerda atinge o topo do curso, a válvula de admissão se abre, e cerca de 10 centímetros cúbicos de ar entram no cilindro. Para o motor da direita usar o mesmo volume de ar, o pistão precisa descer. Agora, as válvulas de admissão estão fechadas e cada motor usou 10 centímetros cúbicos de ar. No entanto, o motor da direita está produzindo muito mais torque devido ao ângulo do seu virabrequim. E mesmo quando o motor da esquerda gira até o mesmo ângulo do virabrequim, a pressão no cilindro já diminuiu e, por isso, o torque ainda é menor durante toda a rotação. O motor da direita consome o mesmo volume de ar, mas produz cerca do dobro do torque em relação ao motor da esquerda. Embora pareça contraintuitivo, tudo se relaciona ao ajuste da expansão da pressão e ao desfazamento do ângulo do virabrequim. Construí este novo motor sem mola, e o pistão quase encosta no topo do cilindro no ponto mais alto. Também coloquei este parafuso de ajuste de 2 mm no pistão, substituindo a haste de aço anterior, o que facilita o ajuste do tempo da válvula. Além do novo motor funcionar bem, decidi testar como o pino do pistão afeta o desempenho. Aqui está um dos primeiros testes de empuxo, em que o empuxo diminui linearmente com a diminuição da pressão. Veja o que ocorre ao encurtar o pino em 0,1 mm. O empuxo máximo diminui bastante, mas o tempo de funcionamento aumenta. E o que acho interessante é o achatamento dessa curva nas pressões mais altas. Todos esses testes de empuxo são realizados com uma garrafa de refrigerante de 2 litros pressurizada a 60 psi. E isso porque, quando eu estava testando as primeiras versões desse motor, eu pressurizava essas garrafas no meu quarto. Por segurança, não queria que nenhuma explodisse e considerei 60 psi um controle seguro. Mas agora, olhando para essa curva de empuxo, eu fico me perguntando o que aconteceria se tentássemos pressões mais altas. Então, vamos fazer os testes a 100 psi. Resultado do pino de pistão longo, empuxo máximo de 3,5 newtons e funcionamento por cerca de 2 minutos. Mas dê uma olhada no gráfico do pino mais curto. Com a pressão mais alta, o empuxo, na verdade, é menor. As primeiras versões desse motor tinham canais curvos no cabeçote para melhorar o fluxo de ar ao redor da esfera, mas descobri que isso causava falhas de ignição estranhas. Quando a esfera na válvula era lançada muito alto e levitava brevemente pelo fluxo de ar veloz ao redor. Na época, sem mola para evitar isso, projetei o diâmetro interno do cabeçote só um pouco maior que a esfera. Dessa forma, o ar entrando no motor tende a empurrar a esfera de volta para a válvula, e isso era força suficiente para permitir que o motor funcionasse de cabeça para baixo. Com o motor mais recente, a potência surge quando a esfera se levanta da válvula ao ser atingida pelo pistão. Em pressões mais altas, a força descendente do fluxo de ar é bem maior. Assim, a esfera sobe menos e entra menos ar no motor. À medida que a pressão cai, ela é empurrada para cima. Assim, aumenta-se o empuxo até a pressão ficar insuficiente para manter as rotações do motor. Então, isso é quase como um controle automático de empuxo embutido diretamente no cabeçote do cilindro, sem a necessidade de um regulador de pressão externo. Com mais alguns ajustes, podemos tornar essa linha ainda mais estável, ideal para pilotar uma aeronave. Agora, eu sei que não podemos realmente comparar esse motor com os motores antigos, já que mudamos uma das variáveis de controle ao aumentar a pressão.
Mas esse novo motor está produzindo 214 newton-segundos de eficiência, o que, comparado ao motor anterior, no meu último vídeo, é cerca do dobro da quantidade. E comparado à última vez, fiz um avião movido a ar, 10 vezes maior que aquele motor antigo, e ele conseguiu manter o voo nivelado. Vou me surpreender se isso não voar. Mesmo achando que o motor voa, o que ocorre se fizermos uma versão com 2 cilindros? A forma mais fácil é montar 2 motores de costas, compartilhando o mesmo virabrequim. Para isso, precisei imprimir bielas levemente curvas, para se fixarem na mesma haste central, alinharem com os pistões e caberem no bloco do motor, exatamente como a versão de um cilindro, mas em direções opostas. O próximo passo é fixar cilindros e pistões semelhantes aos do motor de um cilindro, exceto pela cabeça do cilindro. Eles devem ser conectados a um coletor de ar, que divide o ar em 2 canais e o direciona por tubos brancos finos para cada cilindro. Depois, as válvulas de esfera são colocadas em cada cabeça do cilindro e vedadas com uma tampa de rosca impressa em 3D. Bem, pelo menos está mais vedado que o coletor de ar, que vazava muito pelos anéis devido ao design folgado. Isso pode ser corrigido depois. Vamos ver se funciona. Embora funcione, tem algo que não está certo. O motor não parece ter mais potência do que o motor de um cilindro, e parece que só está se formando condensação em um dos cilindros. De qualquer forma, descobri que, quando colei o tubo em uma das cabeças do cilindro, acabei bloqueando com cola, então um dos cilindros não estava recebendo ar. Com nova cabeça de cilindro e coletor de ar, o motor ficou bem vedado e com som melhor. Com um empuxo máximo de 4,2 newtons a 80 psi, capaz de levantar 428 gramas, esse motor tem relação peso-potência de quase 10:1, sendo ótima opção para dragster, mas com eficiência cerca de metade da de um motor de um cilindro. Acho que já sei o que vou colocar em um avião. Muito obrigado por assistir.